Oi, pessoal. A aula de hoje é sobre Grécia Arcaica, é a terceira aula sobre Grécia Arcaica. Vamos concluir esse assunto falando de Esparta e de Atenas. Antes, dois avisos. O primeiro é o seguinte, eu continuo com um problema aqui na gravação pelo iPhone, então não estou conseguindo fazer a gravação e simultaneamente mostrar os slides. Então vou ficar falando só eu aparecendo, né? Mas vocês têm aí o roteiro para acompanhar, então vocês acompanhem essa aula seguindo o roteiro, porque eu vou ficar falando sobre ele, falando alguma coisa, né, indicando alguma coisa no roteiro enquanto eu estiver explicando, ok? E a segunda coisa é que eu vou dividir a aula em duas partes para não ficar muito pesado. Vou falar primeiro de Esparta e depois eu falo de Atenas, beleza? Então nós vimos na última aula o seguinte, nós vimos que a época arcaica na história da Grécia, aquele período situado entre o século 8 e o século 6 a.C., foi a época em que se deu a formação da polis, da cidade-estado grega, cidade-estado clássica, né, grega, composta, caracterizada por uma comunidade de cidadãos que escolhe o seu próprio governo. Uma cidade independente que tem um governo definido pelos cidadãos, os indivíduos com direitos e deveres políticos. Lembrando que estavam excluídos da cidadania as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Pois bem, as duas póleis mais importantes, mais famosas da Grécia foram justamente Esparta e Atenas. Vamos falar agora um pouquinho sobre Esparta. Acompanhe aqui no roteiro. Coloquei lá em cima a localização geográfica de Esparta. Esparta está localizada no território chamado Lacônia, no sul da Grécia, na península do Peloponeso, né? O dialeto dos espartanos é o dialeto dório, eles são gregos, mas falantes de um dialeto chamado dialeto dório, que era falado também por outra parte, né, da Grécia, outra parte da população da Grécia. Uma das coisas que chama atenção na história de Esparta antiga, é que o seu sistema político foi um sistema bem peculiar, que a gente pode chamar de sistema político híbrido, combinando elementos de uma monarquia antiga do tipo homérico, com elementos novos, né, de um sistema republicano típico de uma polis. A combinação dessas duas características é que vai ser a base do sistema político espartano. De fato, a gente pode, de certa forma, falar que Esparta era uma oligarquia, mas com monarcas. Ou uma monarquia que se organizou de forma oligárquica. A Constituição espartana, segundo a tradição, ela foi elaborada por um legislador chamado Licurgo, e foi chamada de Grande Retra, a Constituição, né, espartana, elaborada em meados do século VII a.C., aí por volta de 650 a.C., né? Pelo menos é o que diz a tradição. Então a primeira coisa que chama atenção nessa estrutura política híbrida é a existência de dois monarcas, dois reis hereditários. Um rei, monarquia. Dois reis, diarquia. Então os espartanos eles tinham dois monarcas, quer dizer, dois diarcas, que eram reis hereditários de duas famílias diferentes, só que esses monarcas tinham seu poder limitado por instituições que a gente pode chamar de instituições republicanas. Eles eram chefes militares supremos, agiam como juízes, mas o poder deles era um poder bem limitado. De fato, quem governava Esparta era um conjunto de magistrados eleitos conhecidos como éforos, e o sistema foi chamado de eforato. Eram 5 éforos eleitos anualmente que governavam como se fossem 5 presidentes simultaneamente. Esses éforos, por sua vez, eram limitados por um conselho de cidadãos mais velhos, conhecido como gerúsia ou gerusia. Os membros dessa gerúsia eram 30 indivíduos, né, sendo 28 deles gerontes, eles eram escolhidos de forma vitalícia, então eram 28 gerontes, mais os 2 reis. Essa gerúsia preparava as leis, as moções que eram apresentadas para a Assembleia votar, aprovando ou rejeitando, mas as discussões eram feitas nessa gerúsia. Ela era mais ou menos equivalente ao Senado em Roma Antiga, né? Além disso, ela funcionava também como se fosse uma espécie de Corte Suprema, Tribunal Supremo.
E a Assembleia em Esparta, que era chamada de Ápela, Assembleia dos Cidadãos. Então, reparem, aquelas três instituições republicanas típicas de uma cidade-estado. Os magistrados, o poder executivo, um conselho dos cidadãos e a Assembleia. Só que essas três instituições estavam combinadas com dois reis. Eram aquelas instituições republicanas, mas aqueles dois reis, a diarquia. A sociedade espartana estava dividida basicamente em dois segmentos: os lacedemônios e os ilotas. Os lacedemônios era o grupo de homens livres e os ilotas eram os trabalhadores compulsórios abaixo dos lacedemônios. Os lacedemônios livres e os ilotas sem liberdade. Geralmente, assim, nos vestibulares, nos manuais didáticos, esses ilotas são apresentados como escravos. Não é muito adequada essa definição, não, porque o ilota ele lembra muito mais um servo. Ele tinha um pedaço de terra, ele tinha família, ele produzia para o seu sustento, mas era obrigado a trabalhar, né, para os cidadãos espartanos. Então ele está numa categoria que lembra mais a servidão do que a escravidão. Mas, como assim, os manuais didáticos e os vestibulares geralmente consideram que o ilota é o escravo, aí tudo bem, pode considerar como escravo, mas ele tem mais a ver, né, com o servo. Agora, esses lacedemônios, que eram os homens livres, esses lacedemônios são divididos, por sua vez, em duas categorias. Os lacedemônios chamados de espartanos e os lacedemônios chamados de periecos. Os espartanos eram os únicos cidadãos. Os periecos tinham liberdade, mas não tinham a cidadania. Então a gente vai ter, na prática, a sociedade dividida assim, entre espartanos, periecos e os ilotas lá na base. Ok? Eu coloquei também no esquema uma cronologia bem rápida da ascensão, da formação, ascensão e expansão de Esparta. Então reparem que do século XI no século X, finalzinho da Idade do Bronze, início, na verdade, da Idade Homérica, da época homérica, né, daquela época obscura, da Idade das Trevas, os dórios invadiram a península do Peloponeso. Aí há uma dúvida se eles invadiram e destruíram a civilização micênica local, ou se essa civilização entrou em colapso por outra razão, e aí a área foi ocupada pelos dórios. De toda forma, os dórios ocupam, né, essa região do Peloponeso entre o século XI e o século X a.C., aí no início da época homérica. No século IX, Esparta é fundada por eles. Okay? E no século VIII, entre o ano 750 e 720 a.C., Esparta invade a região vizinha, que estaria a oeste, né, da Lacônia, na Península do Peloponeso, mais a oeste da Lacônia, uma região chamada Messênia, e conquista esse território. Acontece que no século seguinte, no século VII a.C., entre 660 e 640 a.C., essa população da Messênia se revolta contra o domínio espartano. Essa revolta contra o domínio espartano ela foi sufocada pelos espartanos. E foi durante essa revolta que, supostamente, o tal legislador, o Licurgo, organizou o sistema político espartano. A gente vai ver depois como é que essa revolta influenciou o sistema político e militar de Esparta. Aí no século VI a.C., Esparta já se estabeleceu como a principal cidade-estado do Peloponeso, passou até a hegemonia, a liderança no Peloponeso, e no ano 550 a.C., portanto em meados do século VI, Esparta forçou as demais polis do Peloponeso a firmarem uma aliança com ela, chamada Liga do Peloponeso, aliança militar entre Esparta e as cidades do Peloponeso. Ora, uma coisa então que chama a atenção a partir de toda essa evolução, sobretudo depois daquela revolta da Messênia, é que os espartanos, os cidadãos espartanos, eles se organizaram militarmente de uma forma diferente, bem peculiar, diferente das demais cidades-estados. E nós já comentamos isso nas outras aulas, né? Então aqui eu só vou relembrar. Enquanto as outras cidades-estados, os cidadãos formavam uma milícia de civis que se armavam em época de guerra, e em época de paz cada um tinha sua atividade, agricultura, né? Comércio, artesanato e tal. Em Esparta, como nós já vimos, os cidadãos formavam um exército profissional permanente, eles eram cidadãos soldados profissionais e só podiam se dedicar a essa atividade.
recebiam um treinamento já criança. Na verdade, no início da adolescência, começava o treinamento físico propriamente dito, e eles permaneciam no exército até os 60 anos de idade. E como nós já vimos, não podiam mexer com nenhuma outra atividade. Agricultura, comércio, artesanato, quem mexia com isso, na verdade, era a esposa do cidadão. Né? Razão da mulher em Esparta ter um status superior à da mulher nas outras cidades e estados. Então os espartanos formavam esse exército profissional, permanente. Os periecos podiam ser convocados numa guerra e formavam uma milícia, mas que não tinham preparo de um exército profissional, né, como o exército espartano. Numericamente ele era pequeno, né, mas era muito bem preparado. Foi a solução encontrada para aquela minoria de espartanos conseguir controlar uma massa de não espartanos, formados sobretudo por ilotas e por periecos. Então o trauma que foi a revolta na Messênia, que os espartanos conseguiram sufocar, mas com dificuldade, então criou essa necessidade de ter um exército permanente, ultra treinado, bem preparado, né, para manter a ordem naquela polis. Essa militarização dos cidadãos em Esparta gerou uma cultura muito limitada. Esqueci de botar aqui tirar os dados móveis aqui, aí fica aparecendo um aviso. Mas formou então uma cultura muito limitada por essa militarização, né, por esse exército, essa vida militar de um exército profissional. Então, por exemplo, surgiu em Esparta, entre os espartanos, um hábito cultural chamado laconismo, que era o sujeito que economizava palavras, falava pouco, naquele espírito de obediência, de respeitar a ordem superior, de não contestar nada. Então o cara economizava palavras, falava sim, não sei, não. Então aquilo acabou limitando muito o desenvolvimento da filosofia e da cultura artística em Esparta. Predominou essa austeridade, né? Esse laconismo, isso entre os espartanos. E uma outra característica bem peculiar de Esparta é que, enquanto a propriedade privada da terra foi desenvolvida em outras cidades e estados, em Esparta não. Em Esparta a terra era vista como um bem coletivo do conjunto dos espartanos, da comunidade. E lotes de terras eram distribuídos para os cidadãos, mas teoricamente aquilo pertencia à comunidade, quer dizer, ao Estado espartano, que era a própria comunidade de espartanos. Né? Até os ilotas eram considerados propriedade coletiva do Estado, do conjunto da comunidade espartana, e cada família recebia um grupo de ilotas e de ilotas que trabalhavam para eles. Então são as características mais importantes de Esparta que merecem a nossa atenção. Ok? Vou fazer a pausa aqui, já volto para falar de Atenas. Tchau.